Olha aí o que craque Neto, Chico Garcia, Mano, Lelê, Ronaldo, toda a mídia corintiana falou desse empate do Corinthians. Podia ter ganhado, mas o Timão avança em primeiro lugar do grupo. Detonaram, largaram o aço em cima de Yuri Alberto e Pedro Raul e analisaram o empate do Coringão lá no Uruguai contra o Penharol. Se liga no que eles falaram, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. O que você achou do empate do Coringão? Comenta aí qual a sua opinião sobre Yuri e Pedro Raul. Deixa aí nos comentários, aquele like ajuda a gente demais. Bora pro vídeo. Não, a verdade verdadeira mesmo é que o Corinthians podia ganhar o jogo com tranquilidade. No segundo tempo era para ser uns 4 ou 5. Só o Yuri Alberto perdeu uns 4, 5 gols. Aquela jogada que ele fez no final, pô, os dois caras bateram a cabeça lá, não sei o quê. Aí ele tá com o pé direito para fazer o gol. Ele corta a bola pra perna esquerda. E corta pra perna esquerda aberta. Era para ser uns 4, 5 pro Corinthians. Era para fazer 13 pontos. E o Labiá fez o gol. Foi o craque perfil líder. Aqui na Rádio Craque Neto, tá aqui o Netinho, que a gente vai mandar pro pessoal. Foi um jogo onde o Corinthians poderia ter vencido com muita tranquilidade. Penharol tá fora, Corinthians classificado já desde esse jogo. Pode pegar a liderança. A entrada do Garro, do Yuri Alberto, principalmente, melhorou o time, né? O Lingard, infelizmente, não pôde chutar uma bola do gol, não deu um drible certo, mas tá tudo bem. Empatou o jogo e agora pensar no domingo contra o Atlético Mineiro para ganhar o jogo, para sair da zona do rebaixamento, depois enfrenta o Grêmio e aí pensar o que vai acontecer depois da Copa do Mundo. Rádio Craque Neto, junto com todo mundo aqui, ó. É o seguinte. Bora lá, galera, porque terminou no Uruguai. Penharol 1, Corinthians também 1. Coringão classificado para a próxima fase da Libertadores, pessoal. Esse um pontinho garantiu a primeira posição do grupo com uma rodada de antecedência. Já estamos nas oitavas. Mas bora lá falar um pouquinho do jogo. Com relação à partida, pessoal, o Fernando Diniz optou por uma equipe totalmente reserva hoje, com exceção do Hugo Souza e dos dois zagueiros. Acho que até foi uma decisão acertada, né? Dar uma poupada nos titulares ali. Corinthians, pela posição que ele já está dentro desse grupo, tá confortável, então dava para realmente rodar o elenco. Sem contar que no final de semana tem jogo importante para sair do Z4 dentro do Brasileirão. Então, parabéns, Fernando Diniz. O grande problema é que as pessoas falam, mas por que Fernando Diniz não coloca com mais frequência os reservas em campo? A resposta está ali dentro de campo também, na prática, né, pessoal? Esse time totalmente reserva do Corinthians não é confiável. A nossa sorte é que esse time do Penharol é muito ruim. Os caras são uma porcaria, velho. Dá a impressão que os caras têm 11 Pedros Raul dentro de campo, mano. No primeiro tempo acharam um gol de cabeça ali no escanteio e depois não fizeram mais nada, mano. Abdicaram do jogo. No segundo tempo, então, pessoal, só faltou estacionar um busão na frente da área ali e chamando o Corinthians pra cima. O empate do Coringão era questão de tempo. E aconteceu naquele gol do Labiade. Mas, cara, faltou até um pouco de sorte pro Corinthians hoje. Porque pelo que o time produziu no segundo tempo, tava para vencer, mano. A impressão que eu tive é que o Corinthians perdeu 2 pontos nessa partida. O Corinthians poderia ter ganhado de 3, 4, até 5 se tivesse um pouco mais de competência também. Mas independente disso, pessoal, a obrigação foi feita, o Corinthians conseguiu um pontinho fora de casa e automaticamente ganhou essa primeira posição do grupo, fazendo a decisão das oitavas de final, independente de quem venha, ser decidida dentro da Neoquímica Arena. Agora o foco é no final de semana contra o Atlético Mineiro para que o Corinthians possa sair do Z4. A equipe titular aí descansou e tem tudo para apresentar um bom jogo também. Tô confiante, bora lá, Coringão, é nóis! Dava pra ter ganho esse jogo, não dava não, Lelê? Dava. A gente falou aqui o tempo inteiro, né? Desde o primeiro tempo, ali o intervalo onde o Corinthians perdia parcialmente, a gente destacava a superioridade do Corinthians no volume de jogo, as oportunidades ali. O que faltava era um pouquinho de capricho, era realmente essa finalização, que é algo que o Corinthians está devendo, não só na Libertadores, mas no próprio Campeonato Brasileiro. A gente vive batendo na tecla aqui de ser o pior ataque da competição. E é um time que tenta, né? É um time que tá criando, principalmente com o Garro sendo potencializado agora na chegada do Diniz. É um jogador que serve muitas assistências. O Bidon também, jogando junto dele ali. Então, assim,
O Corinthians é um time que fica com a bola, é um time que cria, mas é um time que tá pecando demais nas oportunidades do ataque. E por conta disso, não saiu com os 3 pontos hoje lá do Uruguai, hein? Porque realmente chance para isso, oportunidade, espaço teve. Infelizmente, a gente começa o jogo com o Pedro Raul, que eu já falei aqui, eu não sei. Vocês sabem que a minha intuição, ela é boa. Tanto que eu falei aqui, a minha intuição diz que vai ser 1-1. Mas eu tentei usar da minha intuição para ajudar o Pedro Raul. E nem assim vai. Nem assim vai. É um bagulho que ultrapassa a ruindade, ultrapassa... É espiritual, eu não sei mais o que é. É espiritual, físico, é tudo junto. E é tão ruim, é tão pesado que tá pegando até no Yuri Alberto. Jogaram no Pedro Raul e pegou no Yuri Alberto também. Porque o Yuri entrou na mesmice, né? No marasmo, parecia o Yuri Raul ali, errando também grandes oportunidades que ele podia ter aproveitado para deixar o Corinthians à frente no jogo, fazer a virada corintiana lá em Montevidéu. Então, realmente, faltou capricho, faltou finalização, faltou efetividade para que o Corinthians saísse vitorioso hoje. E aí, da patrona, Zacaria deles, bebido, ó, o joguinho, né, vou te falar, mas foi o Corinthians aí, classificou em primeiro mais uma vez, e o Zacaria fez gol. E eu mesmo aguardo você no jogo aberto pra gente trocar uma ideia. Eu gostei do Zacaria, bebido, começou bem o bebido. Falar desse jogo, porque o Fernando Diniz não tinha como, ouçam isso, ele tá classificado, ele dependia de um empate hoje, matematicamente, para garantir a primeira posição do grupo. Então, o Fernando Diniz pensou sim no Atlético Mineiro que ele enfrenta no final de semana, porque o Corinthians está no Z4. Não tem como não pensar, gente. São 2 jogos, Galo e Grêmio. Galo em casa, Grêmio fora, para que o Corinthians saia da zona do rebaixamento. E não passe a Copa do Mundo 50 dias, maluco. 50 dias pensando na porra dessa zona. Claro que tem todo o segundo semestre, tem um segundo turno inteiro do Brasileirão, mas é um saco, né? Pô, você passar 50 dias, Copa do Mundo, pra você olhar pro Corinthians, como é que tá o Corinthians na tabela? Rebaixamento. Porra. Então, assim, pra sair, para se libertar disso, tem que vencer o Atlético Mineiro no final de semana em casa. E aí a gente vinha falando, eu pelo menos bato muito nessa tecla, de que esses jogos em sequência, eles fazem com que você tenha uma dificuldade física em algum momento que dificulte a qualidade do jogo e muitas vezes a execução do teu jogo. Contra o Botafogo, final de semana, por exemplo, o Corinthians não conseguiu correr. Então, alguns jogadores, ele precisava descansar. E, cara, ele optou pelo jogo que o Peñarol, vamos combinar eu e você aqui, sem dourar a pílula, o Peñarol é horroroso. O Peñarol é sofrível. O Peñarol é lamentável. Gente, que time ruim do Peñarol. O Peñarol não sabe o que fazer com a bola. E o Corinthians estava perdendo para esse time. Porque, claro, ele colocou uma equipe completamente descaracterizada, ele colocou em campo uma equipe desentrosada que nunca jogou junto, então tem os seus atenuantes, mas assim, o Peñarol não jogou para estar vencendo por 1-0. Estava vencendo por 1-0 numa bola parada, numa titubeada do Hugo ali e tudo mais. E aí, e o Peñarol, cara, ele se livrava da bola, ele não tinha uma construção de jogo, nada. O Peñarol, assim, horrível. Só que o Corinthians, em determinado momento do jogo, recebeu a bola. O Peñarol fez o seu gol, especialmente, e deu a bola para o Corinthians e disse, tá, eu não tenho muito o que fazer, eu tô sendo eliminado aqui da Libertadores, só um milagre, só se eu ganhar de vocês ainda me favoreceram, preservando vários jogadores, então vai, tenta alguma coisa aí. E o Corinthians ficou com a bola e tentou por um lado e tentou por outro, e aí eu preciso destacar, a gente tem destaques positivos e negativos no jogo, tá? Positivos. Vou começar de trás para frente, né? Lá ele. Gustavo Henrique, esse aí é impressionante. Gustavo Henrique é soberano, impressionante como joga. O Diniz escalou um time com apenas os 2 zagueiros titulares e o Hugo Souza, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Aí ele abriu
O Pedro Milans, dando uma descansada no Mateuzinho, na direita. Na esquerda, o Matheus Bidu nem viajou, entorce no tornozelo, Fabrício Angileri. Meio de campo com Alan, Matheus Pereira, André e Zacaria Labiad. Caio César e Pedro Raul. Esse foi o time. O Alan, baita jogador, jogou bem, fez o que precisava, esteve em grande... E muitas vezes ele foi o armador do time, né? A bola vinha no pé dele e ele começava aquela construção, quando o Peñarol baixava as linhas, ficava dentro da área esperando o que viesse por ali. O Matheus Pereira, que eu elogiei muito na chegada, acho que ele tem recursos, acho que ele tem muita qualidade técnica, mas ele errou tudo que ele tentou. É impressionante. O Matheus Pereira errou tudo. Pareceu assim, completamente fora de esquadro, tá? Zacaria Labiad, gostei muito, não só pelo gol. Foi eleito pela Conmebol, inclusive, o Hero of the Match, porque aí a gente tá falando de um gol no segundo tempo, em que ele define o empate, define o placar do jogo, e esse placar garante o Corinthians na primeira colocação do seu grupo. Antes disso, tá? O Labiad fez um grande jogo, em termos de aproximação, em termos de buscar um passe mais ousado, em termos de até de uma outra finalização, uma inclusive que levou muito perigo no segundo tempo já. O Zacaria Labiad, gostei. Eu gosto desse jogador. Acho que ele tem qualidade técnica, acho que ele tem recurso, acho que ele sabe jogar futebol. Ele é do ramo, tá? Ele é do ramo, ele sabe jogar bola. Ele sabe o que fazer com a bola, sabe onde se posicionar, sabe fazer gol, sabe? Foi o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, mas ele conhece. Você olha pro cara, você vê que ele é do riscado. Agora, tem um cara que não é do riscado, que eu não quero ser definitivo, mas já sendo um pouco, o Pedro Raul não tem a menor condição de ser jogador, vou dizer do Corinthians, não vou dizer jogador profissional, porque eu já vi esse cara fazer muito gol no Goiás, já vi esse cara fazer alguns gols no Vasco, já vi esse cara fazer muitos gols no Ceará. Então daqui a pouco é só entender qual é o nível dele. E o nível dele não é o nível do Corinthians, não é. Definitivamente não tem como. Não tem como. A gente não gosta de ser definitivo, né? A gente sabe que do outro lado tem uma pessoa, um cara de família, um cara que está buscando ali o seu ganha-pão, mas eu estou fazendo uma análise técnica aqui. Ele não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Ele recebeu de novo, cara, e eu acho que é a 80ª, 80ª, filha da putagésima chance do Pedro Raul. E dessa vez como titular, para ele começar o jogo, para dizer que, e eu sou um cara que criticava isso, o Pedro Raul tem 5 minutos, ele entra aos 38 do segundo, como é que ele vai mostrar alguma coisa? Cara, ele foi titular, ele começou o jogo. Então, tipo assim, você vai começar o ataque, você vai receber mais bolas, você vai fazer pivô, e aí, numa das poucas chances que o Corinthians teve no primeiro tempo de fazer um gol, ele tira um gol do Corinthians, porque ele tá onde ele não devia estar. Ele brigou, ele foi lá, disputou, ele fez pivô, ele cavou falta, ele fez falta, ele foi... Mas, cara, é grosso, né? Vamos falar real aqui, falar a linguagem do torcedor. É grosso. Nossa senhora, cara. É uma dificuldade para segurar a bola, para dar um passe, para finalizar, para aparecer, para fazer o que tem que fazer. É uma dificuldade. E aí, quando a gente está falando de um nível profissional, com exigência, de um cara que não ganha um salário baixo, que custou mais de 20 milhões de reais para o Corinthians, não dá. Desculpa, não dá. Não tem a menor condição de jogar pelo Corinthians. Fez gols no Ceará, lindo. Fez gols no Goiás, lindo. Pode ser que ele consiga seguir a sua carreira profissional fazendo gols em algum time. No Corinthians, não dá. Não dá. O nível de exigência de uma Libertadores vestindo a camisa do Corinthians é outro. Pedro Raul não dá. Então, assim, alguns jogos, eles são definitivos para uma análise. Eu não quero ser definitivo, mas eu não tenho como não ser definitivo.
Porque ele recebeu, de novo, mais uma chance como titular, começando o jogo. E não é que ele não ajudou, ele atrapalhou, ele comprometeu. Se tivesse um Cone, ou se não tivesse ninguém ali, talvez fosse melhor. Então, quando isso acontece, é melhor que esse cara não jogue. É melhor que ele não entre. E eu sei que tem dificuldade de elenco, eu sei que o Diniz precisava poupar, mas tá bem. Esse era o jogo. Esse era o jogo. Porque era um jogo que, se o Corinthians perdesse, ele ainda assim tinha uma possibilidade muito pequena dele perder a primeira colocação na chave. Então, esse era um jogo para você arriscar. Esse era um jogo do tipo, caramba, eu não tenho o que fazer. Eu preciso descansar o Yuri, porque eu preciso ele bem contra o Galo. Então, assim, não tem tu, vai tu mesmo. Então, tá bem, esse era o jogo. Só que é um jogo que escancara que o Pedro Raul não tem a menor condição. Outro jogador que para mim talvez tenha sido o melhor do Corinthians foi Caio César. Começando o jogo, fazendo ótimas jogadas pelo lado do campo, pelo lado direito, participando inclusive ativamente do gol, né? É dele o cruzamento, que o Pedro Raul disputa, mas não chega na bola, é impressionante, né? Ele chega antes do goleiro e não chega na bola, e aí a bola sobra pro Zacarias Labiado fazer o gol. O cruzamento do Caio César. Caio César fez algumas jogadas, mas eu acho que ele recebeu poucas vezes essa bola, porque ele tem essa capacidade, esse 1 contra 1, ele conseguiu ir à linha de fundo, fazer cruzamentos, ele conseguiu cortar para dentro, finalizar, cruzar para a área, teve até uma infiltrada de cabeça, né, que a bola sai fraquinha e o goleiro pega, mas foi um jogador muito participativo. É isso que eu espero. É isso que, cara, não é muito, não. Ele tem qualidade, ele tem 22 anos, a gente sabe que ele chegou muito bem, lesionou e tudo mais, mas, cara, é a chance que você tem. Então vai pra dentro, pega a bola e faz o que você tem que fazer. E pronto. O Caio César foi, assim, junto do Zacarias Labiado, pra mim, os melhores do Corinthians e do Gustavo Henrique também. Acho que o Alan fez um bom jogo, Matheus Pereira foi bem questionável. E aí, a gente tem os laterais. O Fabrício Angileri, acho que errou muito passe, muita tentativa de cruzamento. Acho que o Pedro Milans até fez um jogo bem ok, assim, mas não que eu esperasse muito também. Não dá, né, Fiel? Não dá. Não é só Pedro Raul, não. Pra mim, não dá, Yuri Alberto. Pô, de 5 oportunidades faz um e olhe lá, de 10 oportunidades faz uma, 2. Não dá, cara. Olha os gols que o Yuri Alberto perdeu hoje. Pelo menos 2 na cara do gol. Não dá, cara. Pedro Raul, pra mim, faz tempo. Não é de hoje, não é desse jogo. Não é jogador pra vestir a camisa do Corinthians. O pior é o quanto de milhões que a gente investiu nesse cara. Aí agora precisa ir no mercado pra trazer um atacante e gastou milhões com Pedro Raul, Félix Torres. Não dá, velho. Não dá. Essa diretoria ganha às custas do Corinthians, porque é cada contrato bizarro que só o Corinthians faz. Porque, ó, por trás, tira o dele. Quantas pessoas lá dentro não ganhou milhares de reais, milhões, com esses contratos absurdos, com Pedro Raul. E o Roberto, se não quer ficar mais também, agradeço. Baita jogador em vários momentos que o Corinthians precisou, mas em vários outros momentos também não dá, perde muito gol. Perde muito gol, momentos que o time precisa, momentos que aquele gol faz falta, aquela oportunidade faz falta, perde ponto, perde chance de avançar numa fase de grupos melhor colocado. Não dá, cara. Não dá. Agradeço, foi decisivo em vários momentos, maior artilheiro da Neoquímica Arena, títulos com o Corinthians, salvou em vários momentos, mas também iguais jogos como hoje não dá. A gente precisa de um cara que quando tem a bola no pé, tá ali na frente, não perde gol. Não vai fazer todos, mas não dá pra perder o tanto de chance que perdeu. Caio César bem demais, Zacarias jogou bem. Com o time também limitado, né? Time reserva. Os zagueiros ali, demais. Gabriel Paulista jogando muito. A diferença dele pro Ramalho é inacreditável. Gustavo Henrique, os dois casou muito bem. O Hugo Souza não teve nenhum milagre necessário para ele fazer, né? A bola ali de escanteio, a zaga falhou. Mas o Corinthians classificado, é isso que importa, fiel. Primeiro lugar e ainda tem a chance de ainda somar mais pontos contra o Platense dentro de casa na Neoquímica Arena.
E a gente vai com tudo aí para a primeira colocação geral da Libertadores. Gostou da partida? Comenta aí. O que você acha de Yuri Alberto e Pedro Raul? Comenta também, se inscreva no canal. Fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!